Olá, professor, professora. Sou Carlos, PCNP de Matemática. Estaremos hoje aqui na Diretoria de Ensino Leste 2, com a equipe do Núcleo Pedagógico. Nós temos a participação especial da professora Catarina Cruz, nossa PCNP de Língua Inglesa, do LEM, que fará algumas considerações na nossa formação. Então, vamos aos nossos objetivos. Promover oficinas remotas para professores da segunda e terceira série do ensino médio. Realizar oficinas remotas sobre as sequências didáticas, sequências de atividades para o aprofundamento das habilidades pertinentes ao terceiro bimestre. Olá, professores de matemática do ensino médio. Com muita satisfação que eu faço parte dessa formação, apesar de ser rápida, porque eu não sou especialista em matemática, mas a intenção de trazer a minha fala, e é fala do núcleo, é fala da SEDUC, é que quando esse material foi preparado, nós pensamos justamente no perfil do nosso aluno, né? Esse aluno que nasceu na era digital, esse aluno que é protagonista, que ele gosta de produzir. Então, quando nós vamos preparar a nossa aula, fazer o planejamento, nós precisamos sempre dar espaço para que eles possam produzir algo. Então, a oficina foi pensada nisso. A todo momento, quando nós pegamos ali as habilidades para serem desenvolvidas com os alunos, eu já tenho que pensar o objetivo final, o que meu aluno vai produzir com essa habilidade. Então, quando eu vou planejar a aula, eu penso sempre na aprendizagem ativa. É claro que haverá o momento da aprendizagem passiva, que é o momento em que o professor ele vai fazer uma aula expositiva. Ele vai realmente informar o aluno, trazer novos conhecimentos para ele, e a partir desse conhecimento o professor precisa dar espaço para que haja realmente aprendizagem ativa, ou seja, o aluno colocar a mão na massa, né? Um exemplo que eu costumo dar é sobre funções. Eu aprendi funções só escrevendo no caderno, fazendo aqueles cálculos, vendo o professor fazendo o cálculo na lousa. Em uma formação, uma professora de matemática me explicou funções, e funções ela aparece em todos os lugares, nas construções, e aí aquilo me chamou bastante atenção. Eu fiquei pensando, por que não me ensinaram dessa maneira? Talvez eu tivesse tido mais interesse em aprender matemática. Então, quando a gente pensa em planejar uma aula, eu preciso ter a ideia de que o meu aluno ele precisa materializar aquilo que eu estou ensinando, porque senão se torna muito abstrato e a dificuldade da aprendizagem é maior. A minha fala também aqui, eu gostaria de reforçar a importância dessa conectividade, dessa integração das áreas. Vocês vão perceber que, durante a apresentação do Carlos, isso fica muito claro e aparece. Por quê? Porque o próprio currículo, já há algum tempo, ele trabalha assim. E agora, mais do que nunca, no ensino médio, no novo ensino médio, ele continua trabalhando a interdisciplinaridade e a integração mesmo das áreas, inclusive trazendo áreas totalmente diferentes, né? E que muitos professores já estão acostumados a trabalhar a matemática dessa maneira. Então, nós ressaltamos a importância desse vídeo, dessa videoaula aqui, que é trazer uma sequência didática em que o professor olhe para esse material e perceba o quão o aluno vai produzir. Com certeza, dessa videoaula, vocês poderão tirar N ideias e sugestões para a aula de vocês. É só o começo mesmo, né, para que venham aí vocês terem outros insights para planejar demais aulas, né? Então, nós queremos já agradecer todos os professores que buscam sempre aprender mais, porque com toda essa mudança que nós estamos vivendo, no ensino híbrido aqui em São Paulo e no Brasil, a gente começa a valorizar mais do que nunca a necessidade de aprendermos e estudar. Então, eu quero parabenizar os professores que estão assistindo a essa videoaula. Com certeza vão sair com várias ideias e sugestões aí para acrescentar em suas aulas. Eu agradeço o momento da minha fala e passo a palavra para o PCNP Carlos, de Matemática.
Ok, muito obrigado, professora Catarina, pelas suas contribuições, sempre bem-vindas. E é importante ressaltar aí aos nossos colegas professores do ensino médio a questão da conectividade, da integração das áreas, entre as áreas, né? Até por conta do novo ensino médio que vem aí sendo implementado e vem trazendo aí essa questão da integração entre as áreas. E eu trago hoje para nós uma proposta de uma sequência didática, vou retomar um pouquinho a questão da sequência de atividades e falar um pouquinho também da questão do currículo em ação. A sequência de atividades nós já conhecemos, ela vem aí do material Aprender Sempre, que é um material que está no programa Recuperação e Aprofundamento, que vem sendo trabalhadas aí as habilidades essenciais de matemática para cada ano e série nesse programa da Recuperação e Aprofundamento, resgatando todo aquele conhecimento que os alunos devem ter no seu ano e série, haja vista aí que estamos passando pela fase aí do remoto para o presencial e para o híbrido também, né? Então, com muita cautela, muita calma, nós vamos conseguir aí alcançar essas habilidades e esses conhecimentos prévios que os alunos devem conquistar. O currículo em ação, nós temos a gestão da aprendizagem, considerando também os componentes do ciclo da gestão da aprendizagem, implementando as ações do novo currículo, com o objetivo de elevar o aprendizado a todos os estudantes da rede estadual de São Paulo, né, e promover a conclusão das diferentes etapas da educação básica na idade certa. Currículo em ação é este material que nós conhecemos, utilizamos, ele já tem disponível do 6º ao 9º ano e para a primeira série do ensino médio. Por que para a primeira série do ensino médio? Porque o currículo paulista para a primeira série do ensino médio ele já está definido. Porém, para a 2ª e 3ª série do ensino médio, nós temos aí a implementação do novo ensino médio, que vem trazendo aí os novos itinerários formativos, a integração entre as áreas, que está em estudo, né? E as formações elas serão transmitidas, repassadas, né, para que nós possamos formar aí grupos de estudos e formação continuada também, para nós entendermos melhor como que é essa proposta, essa implementação do novo ensino médio. O currículo em ação, ele traz uma abordagem basicamente igual ao currículo oficial do Estado de São Paulo, que eram aqueles cadernos amarelos, no caso na área de matemática, né, onde ele traz situações de aprendizagens. Então aqui ele traz, por exemplo, a situação de aprendizagem 1, taxas e índices. Ele traz em momentos. Então, o primeiro momento, ele vem resgatando aí alguns conceitos e conhecimentos prévios a respeito de taxas e índices, e ele desenvolve algumas atividades, como atividade 1, 2 e 3. No momento 2, ele vem trabalhando com os coeficientes das taxas de variação. Por exemplo, as taxas de matrícula, evasão, taxa de natalidade, taxas de indicadores econômicos, e vem também propondo algumas atividades, como exemplo aqui 1, 2 e 3. E no momento 3, ele vem aprofundando um pouco mais a questão das taxas e índices, propondo também atividade 1, 2 ou 3, e ele vem seguindo aqui, aprofundando para a situação de aprendizagem 2. Na situação de aprendizagem 2, ele vem com a proposta de resolver problemas. Então, nós passamos aqui pelo campo de observar, pelo campo de realizar e de compreender. Quando eu estou realizando problemas, eu estou no campo de compreender e conseguir resolver problemas. Essa é a proposta do currículo em ação, basicamente em todas as unidades temáticas. Vale lembrar também que o currículo em ação ele tem aqui está disponibilizando, né, o nivelamento, a edição 2021, que é por meio do Plano Estratégico 2019 a 2022, a SEDUC, no que diz respeito ao objetivo de profissionalizar a gestão de pessoas,
estão também ancoradas as propostas consistentes de formação continuada para preparar os educadores, né, nós professores. Então, a SEDUC ela vem oferecendo um curso do Currículo em Ação, considerando os componentes do ciclo e também da gestão e aprendizagens para a implementação das ações do novo currículo. Então, o objetivo também de levar a aprendizagem para todos os alunos na idade certa. Vale lembrar que esses cursos já estão disponíveis aí, a EFAP está promovendo o curso do Currículo em Ação, o nivelamento, primeira edição 2021, lembrando que a duração é de 50 horas, tem direito à evolução funcional. Esse curso ele é em formato online. O prazo de inscrição, de conclusão, é até 1 de novembro de 2021. E as inscrições elas estão abertas ainda. Até o dia 16 de agosto, agora as inscrições estão em fase de momento para que você, professor, possa realizar essas inscrições e desdobrar e conhecer um pouco mais a respeito dessa questão, como que é o nivelamento, como que são as propostas, como que é a conectividade, como que é a integração para a questão do currículo proposto. Então, aqui eu tenho disponível aqui o site da EFAP, né, e as inscrições prorrogadas até o dia 16 de agosto agora, até a próxima semana aí, nós temos condições aí, e lembrando que a primeira edição, teremos aí, quer dizer, sempre a EFAP ela oferta a segunda, a terceira edição, então haverá um momento aí oportuno para a formação continuada de todos nós, professores, no caso do ensino médio, e da educação básica como um todo, né? Agora eu vou focar um pouquinho na questão do material. Nós temos aqui o aprofundamento das habilidades do terceiro bimestre, que está já proposta aí no currículo, né? No caso da segunda série do ensino médio, nós temos as unidades temáticas probabilidade e estatística, e na terceira série do ensino médio nós temos as temáticas estudo das funções, análise de sinal, crescimento e taxa de variação. Muito bem, isso é o que nós temos a desenvolver enquanto currículo. Mas hoje eu trago aqui para nós uma proposta de uma sequência didática. O que é mesmo uma sequência didática? De uma forma simples, objetiva, a sequência didática é quando a escola propõe uma situação de melhoria contínua ou até mesmo uma estratégia educacional para alcançar algum indicador ou resolver algum tipo de problema existente em uma determinada série ou determinada sala, ou até mesmo a sanar as dificuldades de um tema específico por um determinado tempo. Por isso que ela chama-se sequência didática. Ela tem um tempo, né? Essa sequência didática que eu planejei de até 8 aulas, mas cabe aí ao professor analisar que são possibilidades que você pode utilizar em algumas situações, ou todas as situações que você propor ou analisar. O porquê dessa sequência didática? Na diretoria de ensino, como também na escola, nós conhecemos aí o MMR, que é o Método de Melhoria de Resultados. Esse método de melhoria de resultados, que foi realizado no início do ano, né, e tem agora as fases complementares e corretivas também, ele veio, quando foi realizado, se vocês se lembram, vocês lembram que foi feita a construção lá do brainstorming, daquela rodada de ideias, tempestade de ideias, onde podíamos identificar alguns problemas, causa raiz. Vocês se lembram dessa questão? Identificar a causa raiz e, através da causa raiz, identificar alguns problemas pontuais para resolver alguns tipos de problemas, no caso, na área de matemática ou de língua portuguesa, ou algum problema pontual na sua escola. Então, no nosso caso aqui, nós temos várias frentes no ensino médio, e uma delas é a proposta de uma sequência didática. Então, para o planejamento de uma sequência didática, ela pode ser realizada
de maneira individual ou de maneira coletiva, para anos e séries. Aqui, no caso, essa proposta ela é para a segunda e terceira série do ensino médio. Lembrando que essa proposta aqui, ela é para 8 aulas. O desdobramento você pode, de acordo com as suas possibilidades, você pode realizar. São apenas algumas sugestões. Então, aqui no caso, como nós falamos em integralidade, a disciplina na área aqui de conhecimento é matemática e química. O título: Os componentes da sardinha, elementos químicos e a modelagem da embalagem. Os objetivos propostos é compreender a importância das substâncias e valores da sardinha e modelar a embalagem utilizando formas geométricas. Interessante, né? Falando aqui de embalagem, de sardinha, de elementos químicos, e o público-alvo, como dito anteriormente, alunos da segunda e terceira série do ensino médio, podendo você, professor, também fazer a adaptação para a série que você encontrar ou desejar que seja melhor. Lembrando que são possibilidades aqui, né, para que você possa desenvolver essa sequência didática nas suas turmas. O público-alvo, mais uma vez aqui, alunos da segunda e terceira série do ensino médio, faixa etária entre 16 e 18 anos. Muitas vezes, em uma sequência didática, ela pede para que seja feita uma caracterização da sua escola. Então, essa sequência será ministrada na escola da rede pública do Estado de São Paulo, do Diretoria de Ensino Leste 2. A escola tem seu tempo, você pode falar um pouco mais do patrono da escola e também pode resgatar também alguns elementos históricos da sua escola, até mesmo como indicadores também, que nos últimos anos a escola tem alcançado os índices do IDEB, ou até mesmo lá do IDESP, falando um pouco do contexto social e de indicadores também da sua escola. Então, vamos lá? Mais uma vez aqui, só reforçando o porquê que quando nós desenvolvemos uma sequência didática, eu tenho uma justificativa e uma motivação também. Então, diante das mudanças, das necessidades de uma educação de qualidade e a preparação para os estudantes, as habilidades do século XXI, né, como a questão da produção das habilidades, até mesmo o aluno colocar a mão na massa, de ter essa participação ativa do aluno, né? Então, nós trazemos aqui uma metodologia diferenciada, que de alguma forma vem enfatizar a mão na massa para dar vida ao currículo. E também o aprendizado através de atividades práticas ou experimentais nas áreas de ciências e na matemática, para contribuir também na resolução de problemas e que podem também ser modelados e investigados cada vez mais no campo de pesquisas e melhorar excelentes contribuições aí ao mercado e principalmente aí à formação dos nossos estudantes. O tema, conteúdo, objeto de conhecimento, né? Hoje a Base Nacional Comum Curricular, ela traz a nova nomenclatura objetos de conhecimento, que é o conteúdo. Aqui no caso é classificar os fenômenos que resultem em formação de substâncias com transformações químicas do cotidiano. Todo produto, todo alimento, ele também tem algumas transformações químicas. Vamos conhecer? Então, para a aula 1, nós propomos aqui análise da sardinha in natura. É isso mesmo. Nós sabemos que ela é rica em ômega 3, em vitamina B12, mas também ela tem alguns componentes químicos, alguns componentes como também calóricos, nutricionais, temos alguns elementos químicos também. Vamos conhecer? Antes de mais nada, falar um pouquinho dos objetivos específicos, que é compreender os componentes e seus valores e comparar com a tabela periódica. Então, eu trago aqui para o nosso conhecimento, né, análise da tabela e os componentes para cada 100 gramas de sardinha crua, é possível, de acordo com a tabela aqui apresentada, nós encontrarmos aqui alguns componentes
e as suas unidades, calorias, gramas, miligramas, como por exemplo aqui o ferro, para cada 100 gramas de sardinha, ela tem 1,58 miligramas de ferro. Para cada 100 gramas de sardinha, nós temos aqui, no caso do fósforo, nós temos 298 miligramas de fósforo neste componente. Como também temos aqui zinco, cobre, vitamina D, vitamina B12. É uma proposta aqui também que professor de matemática, juntamente com professor de química, ou também trabalhando essa questão já da integralidade, de trabalhar nessa questão como regra de 3, além de regra de 3, ele pode também aprofundar um pouquinho aí na questão das medidas, unidades e medidas, quando eu falo lá em quilo, quilograma, miligramas, microgramas também aparecem aqui, essa transformação também de unidades de medidas e até mesmo a questão do sistema, o sistema internacional de medidas. Acho que é possível aí o professor fazer um desdobramento aí nessa primeira proposta aqui, da primeira aula. E após análise da tabela, pode ser identificado aqui também quais componentes podem ser de origem química. Conforme a tabela, nós temos ali o cálcio, o ferro, o sódio, o magnésio, o fósforo, o potássio, o zinco, o cobre, o selênio, como outros apresentados aí na tabela anterior. Aqui eu trago também o resgate da tabela periódica dos elementos para a aula 2. Então, revisitar aí ou compreender a tabela periódica e seus elementos químicos. O objetivo específico aqui é analisar a tabela periódica, suas famílias e seus grupos. Então, aqui nós temos a tabela periódica, nós sabemos que constantemente ela vem mudando, ela vem trazendo novos elementos. Aqui é um exemplo da tabela de 2020. Eu não sei se 2000 de lá para cá houve alteração, acho que é importante pesquisar e analisar também a alteração de algum elemento químico. E nós sabemos aqui a família 1A, 2A, 3A e assim sucessivamente. Isso aqui eu aprendi na minha época na escola. Mas eu aprendi também que, de acordo com cada família, era identificado alguns elementos químicos, como esse eu me recordo até hoje, eu acho que parte de vocês também, a família 2A, que era o berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e o estrôncio e o rádio. Então, muitas vezes o professor, para chamar a nossa atenção na época, ele utilizava lá para a família 2A, Bela Magrela casou-se com o senhor barônio raquítico. Então, lá vamos lá. Bela Magrela casou-se com o senhor barônio raquítico. Então, ele chamava a nossa atenção para que nós pudéssemos decorar pelo menos cada um dos elementos. Lembrando também, né, que ele tem em cada elemento os seus valores de prótons, nêutrons, elétrons, toda aquela questão que pode também ser aí adaptada à área da matemática também. E ele propunha, nós propomos aqui também para essa sequência, na aula 2, temos aqui a atividade 2, reconhecer e localizar os elementos químicos na tabela periódica. Então, identificar os elementos da tabela 2A nós já identificamos. Na letra B, nós temos aqui uma proposta de identificar os elementos químicos da família 5B. Nós temos aqui os nomes específicos de cada elemento químico, né? E na letra C, identificar as famílias dos gases nobres. Então, gás hélio, neônio, argônio, criptônio, o xenônio e o radônio também, né? E na letra D, identificar a família dos lantanídeos na tabela periódica, como
também identificar os elementos que não possuem famílias. Então, o professor de química, ele conhece todo esse contexto, né? Nós, durante a nossa formação lá na licenciatura ou na graduação, aprendemos, tivemos aí, acho que todos tiveram aí Química 1, Química 2 ou Química 0, tivemos alguma parte da química que nós conseguimos resgatar um pouco dessa integralidade aí, que possui também na área de matemática. Aprofundando um pouquinho mais aqui e seguindo já também caminhando para a aula de matemática, é importante em cada aula, né, que o professor sempre dê a sua devolutiva, né, e uma nova pesquisa para aprofundamento do aluno também, né. Nessa devolutiva, ele tem o seguinte objetivo específico, que é compreender a importância da tabela periódica e seus componentes. Ele quer aprofundar um pouquinho. Então, ele propôs duas atividades aqui. Nós temos aqui o link específico também, né? Essa atividade, o professor deverá de realizar a correção das atividades realizadas entre a aula 1 e 2 e, como proposta, algo complementar, orientar os alunos a assistirem os vídeos em comemoração a 150 anos da tabela periódica. É isso mesmo, 150 anos de comemoração da tabela periódica e da construção de outros elementos. Então, vale a pena aí, nós temos o link disponível para que você possa conhecer ou até mesmo sugerir com que os seus alunos possam, além de conhecer e saber da história, né, do momento, fala um pouquinho da química. E o segundo vídeo aqui, nós trazemos alguns exemplos da química do cotidiano. Os alunos deverão de aprofundar seus conhecimentos através da tabela e até mesmo a questão dos alimentos que possuem também elementos químicos. Indo um pouquinho aqui para a aula 4 já, a proposta é identificar os elementos da tabela, os objetivos específicos é encontrar o valor dos elementos que se encontram na sardinha. Então, para essa oficina, você pode orientar os alunos a analisar na tabela periódica, juntamente lá com aquela tabela, a primeira tabela da aula 1, que tem os elementos químicos proposto aí na sardinha, né? No caso aqui, o cálcio é um deles. A atividade ela é identificar na tabela os elementos do peixe, né, no qual a sardinha, que são componentes químicos que se encontram na tabela periódica, seu valor correspondente, a sua importância e a sua fragilidade. Será que o cálcio é importante, no caso para a sardinha? Ele é importante para a nossa saúde? Eu acredito que sim. Será que tem alguma fragilidade para o cálcio? Não sei. Mas existem outros elementos aqui, por exemplo, a proposta é investigar, né, saber, será que o magnésio é bom para a sardinha, o fósforo, o potássio, o zinco, o cobre, o ferro, e para a nossa saúde? Será que tem potencialidades ou alguma fragilidade? Acho que é importante, às vezes, investigar também, apesar de ele ser um alimento que nós consideramos saudável, mas será que tem algum elemento que pode causar, por exemplo, temos aí algumas pessoas que têm alergia a alguns tipos de alimento, a peixe, por exemplo, será que ele pode ser favorável, pode ter alguma fragilidade, apesar dessas vitaminas serem compostas aqui neste alimento? Eu lembro que eu já participei de algumas fases de exames dermatológicos, aquele que é identificado o selo nas costas, né? Lá identifica algum elemento químico que talvez ele é proposto aí alguma alergia que nós, seres humanos, às vezes possuímos através de algum alimento. Então, por isso que é importante reconhecer que todos os alimentos também possuem, além de fatores de nutrientes, fatores possíveis na nossa alimentação, mas eles possuem também alguns elementos químicos que talvez ele venha aí causar algum impacto também relativo à nossa saúde. Essa tabela, esses dados, quando eu falo em alimentos, é uma tabela brasileira de alimentos que é possível encontrar aqui na referência bibliográfica que eu vou apresentar no final, mas a Universidade de São Paulo ela tem um departamento
do Nutrição e Dietética também, que fala e investiga também essa questão de todos os alimentos, não só lá, né, quando nós compramos algum produto que vem lá com embalagem, ele vem falando basicamente todos os elementos, todos os nutrientes, todas as calorias, enfim, ele vem trazendo aí uma série de informações que é importante também fazer um desdobramento, ou estudar, ou investigar, e saber de que forma que pode contribuir aí com o nosso aprendizado aí dos nossos estudantes em sala de aula. Então, após a realização dessa atividade, o professor vai realizar também uma devolutiva, vai contextualizar, vai mostrar a importância das potencialidades ou fragilidades, né, que podem ser encontrados em alguns componentes da química. Na aula 5, saindo um pouquinho dessa questão agora da aula de química e trabalhando um pouquinho aí para a questão da logística, então vamos supor aqui, vamos supor não, é um processo natural mesmo, né? Quando os pescadores carregam lá seus barcos com vários peixes, aqui no caso a sardinha, né? Qual é o processo de separação e embalagem? Então, muitas vezes ele vem ali de alto mar para o mar, né? Os pescadores distribuem, né? Sempre vem um carro ou alguém buscar esses peixes, né? Alguns vão diretamente para as peixarias, outros vão para a produção, outros são embalados também, né? Quando nós vamos ao supermercado, nós encontramos aí processo aqui de separação, né? Alguns para a sardinha em lata, outros para a ser embalada, outros para a pescaria, outros para a feira e assim sucessivamente, né? Esse processo logístico aí para a distribuição da sardinha em si. O objetivo específico aqui é verificar o processo de separação das sardinhas para enlatar. Então, nós vamos falar agora da embalagem, a lata da sardinha. Como calcular isso, modelar isso e trabalhar isso de uma forma na área de matemática? É possível? Vamos conhecer a proposta na sequência didática? A atividade, então, é identificar os modelos e embalagens na lata de sardinha. Então, eu tenho aqui uma proposta no qual a professora pode propor aos alunos analisar os diferentes enlatados de sardinha. Então, ao supermercado, nós conhecemos o primeiro modelo aqui, como o segundo, o terceiro modelo. A zona cerealista, lá próxima ao mercado municipal de São Paulo, ela tem, se nós pesquisarmos, acho que tem alguns supermercados em algumas regiões que traz aí formatos diferentes da lata de sardinha, como também de outras, eu falo sardinha aqui, mas existem também a embalagem de leite, a embalagem de sabão em pó, e diversos tipos de embalagens que é possível, né, modelar e encontrar aí altura, profundidade, largura, trabalhar aí diversas questões da matemática, e principalmente nos aspectos geométricos. Então, eu trago aqui também algumas embalagens, né, da sardinha, que ela é em formato de ônibus, né, e também aqui em formato de paralelepípedo. Eu tenho aqui na caixinha que tem alguns, acho que todo supermercado nosso nós encontramos também ela nesse formato aqui também, formatos diversos geométricos, né, ou em sólidos geométricos também. Essa atividade ela pede para que o professor proponha aos alunos realizar uma pesquisa nos supermercados, qual o tamanho das latas, qual o formato, qual a quantidade de gramas de cada lata, quantas sardinhas possui cada lata, ou embalagem, ou até mesmo em formatos que eu disse que são diferenciados, né, em alguns locais, quais são os preços e quais são as marcas também. Então, o aluno está fazendo uma investigação, ele já está colocando a mão na massa, ele está investigando, eles estão aproveitando essa oportunidade de desenvolver aí o protagonismo também. Na aula 6, o
professor ele vai novamente contextualizar e dar uma devolutiva na aula anterior. O objetivo específico é a compreensão sobre a modelagem da lata da sardinha. A atividade, o professor ele pode trazer exemplos, como eu disse anteriormente, né, conceitos de proporcionalidade direta ou inversamente proporcional, trazer aí alguns exemplos da geometria espacial, trazer alguns exemplos, sim, de probabilidade em estatística, ele pode trazer alguns conceitos aí de funções também, ele pode modelar de acordo com a necessidade da turma e de acordo com a necessidade de desenvolver aí alguns conceitos, além de conceitos, desenvolver aí alguns objetos de conhecimentos ou conteúdos da matemática para serem feito alguns desdobramentos aí no campo da matemática. Aqui eu falo um pouquinho da lata, da embalagem da lata de sardinha, mas também ela pode ser trabalhada de forma geométrica, em formatos e suas características também. O professor pode propor, como na atividade aqui, reconhecer figuras geométricas, identificar cada uma delas, trapézio, losango, o triângulo retângulo, equilátero, fazer um resgate de algumas situações anteriores, até mesmo propor aqui, como na atividade 2, identificar cada sólido geométrico. E nós encontramos, sim, algumas embalagens, além, no caso aqui, a sardinha, eu posso encontrar ela em formato paralelepípedo ou em cilindro. Mas também depende da embalagem ou do produto, você pode encontrar ela nessas diversas formas geométricas e também fazer o aprofundamento, como calcular a área, a diagonal ou o perímetro. Então, são possibilidades, né, que essas oficinas podem trazer a você, professores, professor de matemática do ensino médio, você professora, que pode fazer o desdobramento e conhecer aí possibilidades do trabalho aí no campo de uma produção final que o seu aluno possa, que vá desenvolver também, né? Que é o perfil do nosso aluno, ele colocar a mão na massa, ter essa questão dessa conectividade e também da integração. Eu comecei lá a falar da tabela periódica, vim falando um pouco de química, falei um pouco da sardinha, trouxe aí esse contexto da embalagem da sardinha e também da embalagem de outros produtos também, que são possibilidades aí que podem ser adaptadas aí no cotidiano, no seu cotidiano. A aula 8, compreender e calcular as relações métricas fundamentais, né, que são os comprimentos, as áreas, volumes, sólidos geométricos, cubo, paralelepípedo, e utilizando diferentes contextos na área, como largura, comprimento, e outros que podem aí serem desenvolvidos e abordados por vocês. Os objetivos aqui, realizar cálculos de comprimento, área, volume, nas latas de sardinha. É possível? Sim, é possível. Se o aluno tiver a mão na massa, né, um produto, em sala, né, e calcular essas diferentes formas geométricas, até mesmo trazendo o produto para a sala de aula e calcular o valor de cada lata, conforme cada figura. Em exemplo aqui nós temos para que você possa colocar em prática e desenvolver com o seu aluno. Lembrando aqui que são possibilidades e propostas, como você também pode pegar aí uma caixa de sabão em pó, fazer a abertura dela, né, e trabalhar ela como um todo, o desenvolvimento dela como um todo. Aqui eu tenho, por exemplo, aqui uma caixa de um cotonete, eu não sei se está visível para vocês, então eu tenho ela aqui em um determinado formato. Se eu abrir ela, como é que eu posso calcular ela, desde tamanho, profundidade, comprimento, largura, raio, circunferência, perímetro? São várias possibilidades aqui de trabalho quando eu falo de embalagens. Mais uma vez aqui, a lata de sardinha em formato de ônibus, que é uma possibilidade, né? É o mesmo formato aqui, basicamente, com a caixa de cotonete que eu trago aqui a vocês, né? Que eu mostro aqui. E
outros formatos também, formas geométricas aqui, que podem ser adaptadas e aproveitadas também durante a aula. E a aula 9 é a contextualização das atividades anteriores e a devolutiva das aulas anteriores, e o professor pode também contextualizar, fazendo com que o aluno, conforme aqui o objetivo específico, a compreensão da modelagem matemática. Então, a atividade realizar e modelar diferentes formas geométricas, essas latas de sardinhas produzindo brinquedos. Aqui entra a questão do protagonismo do aluno, no qual ele vai selecionar esse material, ele vai criar possibilidades. Aqui foram construídos alguns carrinhos, alguns brinquedos. Ele está aqui no campo do protagonismo e até mesmo a questão do projeto de vida. Nós temos aula de projeto de vida, né? Então, a construção aí de um carrinho, por que não imaginar aí as diferentes profissões, né? Na área da mecânica, até mesmo da engenharia, entre outras áreas que o aluno já vem aí quando ele pensou lá do início da nossa sequência didática. Tivemos aí a possibilidade de encontrar, analisar a tabela periódica, analisar alguns elementos químicos que contém nos alimentos, no qual aí a sardinha, como também outros alimentos que são possíveis aí encontrar aí os elementos químicos. Então, o aluno já tem aí possibilidades, de ideias, né, para o seu protagonismo e também para a questão do projeto de vida e a criação também de um produto final, conforme a fala da professora Catarina, sugestões, né, a mão na massa. Então, o aluno ele trabalhou todo esse contexto nessa sequência didática e também colocou a mão na massa com a realização dos carrinhos aqui, como outros desdobramentos que ele pode aí vir a desenvolver aí com essas sugestões. Lembrando que aqui eu mostrei para nós 9 aulas. O professor pode aprofundar ela ou pode simplesmente utilizar aquela que ele, com essas ideias e possibilidades que foram apresentadas, algumas ideias e sugestões complementares, ou utilizar alguma delas para que possa aprofundar algum tipo de unidade temática, ou uma habilidade essencial. São diversas possibilidades e maneiras que nós trazemos aqui nessa videoaula. São contribuições que podem aí, de uma forma significativa, auxiliar na sua aula. Então, finalizando aqui com os materiais e recursos que foram utilizados aqui, além de livros, jornais, recursos da internet para pesquisa, papelão, isopor lá para a construção dos canudos e carrinhos, né? Tampas de refrigerantes, embalagem de latas de sardinhas, caixa de papelão e outros que vocês podem adaptar aí para a construção, no caso aqui, dos carrinhos, né? E a avaliação, como é que ela pode ser realizada ou feita, né? Então, o importante aqui, além do protagonismo, além dessa questão da mão na massa e da participação do aluno, e mais do que nunca aí a investigação e a pesquisa nossa, né, do professor, avaliar, analisar o aprendizado do aluno através de uma nova pesquisa, aqui como sugestão, né? A caixa de sabão em pó, falei anteriormente, veio retomando aqui a realização de cálculos geométricos, modelando outros tipos de embalagens e até mesmo trabalhando aí a questão modelando para funções, trabalhando também para questões de probabilidade e estatística, e investigando aí vários objetos de conhecimento que estão sendo desenvolvidos aí ao longo do terceiro bimestre, terceiro e quarto bimestre, né? Lembrando que nós estamos trabalhando nesse momento remoto, né? Essa questão do ensino híbrido, né? Uma produção
no momento híbrido. Nós temos aí o Centro de Mídias, que também, de alguma forma ou outra, vem trazendo aí possibilidades e maneiras aí do aprender a fazer diferente, ou colocar a mão na massa. Nós temos aí as aulas do Centro de Mídias que podem estar um pouco, talvez, adiantadas ou em defasagem as suas aulas, mas é importante que o aluno tenha essa contribuição nas aulas presenciais e também do ensino híbrido também, quando muitas vezes o professor consegue realizar uma gravação no Meet ou no Teams, ou dessa forma que eu estou realizando também, e quando ele consegue atuação ao vivo, né, presencial. Nós estamos conseguindo aos poucos aí trazer os alunos para nosso cotidiano, e quem sabe aguardo vocês a partir de entre setembro e outubro. Esperamos aí que essa questão da pandemia venha aí diminuindo, para que nós possamos ter aí os nossos encontros presenciais. Tenho saudades, acho que todos nós temos aí aquela vontade de reunir os professores da escola A, escola B, professores que estudaram, que tiveram a graduação, a licenciatura junto, e que trabalham em escolas diferentes, e é tão importante quando nós temos esse momento presencial de discutir, elaborar, tomar aquele café na diretoria, além de tomar o café, ter a questão do aprendizado colaborativo, e o aprendizado também em parceria, quando um aprende com o outro. É muito importante essa nossa integração, que com certeza nós teremos aí a oportunidade de vivenciar aí os nossos próximos encontros. As nossas referências aqui, eu trago o Bassanese aqui, ele fala bastante da questão da modelagem matemática e também dessa questão da integralidade de outras áreas, que nós iniciamos essa fala e concluímos também com essa fala do novo ensino médio. Então, acho que eu trouxe aqui uma proposta de uma sequência didática que vem aí a contribuir. Espero que você possa adaptar ou modelar, utilizar ela de acordo com a sua necessidade e seu tempo, né, e seu espaço também, né, garantindo seu espaço de tempo, e que você possa, em momento oportuno também, replicar em ATPC aos seus colegas. Aqui são as demais referências. Trago também aqui o currículo do Estado de São Paulo. Acho que é importante, em momento oportuno, esse material ele vai também para a escola, para que você possa conhecer e fazer as suas adaptações. Espero ter contribuído. Nossos contatos na diretoria de ensino, nós temos aqui o nosso e-mail institucional, delt2np@educacau.sp.gov.br. Nós também temos o canal do Núcleo Pedagógico, canal npleste2@gmail.com. Tem aqui meu e-mail institucional. Temos aqui o e-mail também do Núcleo Pedagógico, no qual eu posso atender. E retomando também, professores, é importante que você possa divulgar as suas boas práticas, que você vem desenvolvendo de forma ativa, com a mão na massa, sua e do aluno. Acho que é importante você replicar, ter a questão da replicabilidade, trazer para nós. Então, se você tem uma prática diferenciada, se você tem uma aula que as suas aulas, ou parte das suas aulas, que você considera e acredita que é uma boa prática, mande para nós, nosso canal do Núcleo Pedagógico, para que nós possamos replicar aos demais colegas. Eu agradeço a oportunidade de vocês estarem aqui, e mandem suas dúvidas, sugestões. Também tem aqui nosso e-mail, além do e-mail institucional do Núcleo Pedagógico, eu também tenho o e-mail institucional, onde eu aguardo as suas contribuições, e aguardamos também uma sugestão, ou até mesmo aguardamos aí uma vivência dessa oficina, que eu tenho certeza que parte de vocês vão desenvolver. E se vocês puderem mandar para nós, socializar com nós, será bem-vindo. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Tchau, professores. Até mais.